Hoje nós vamos ver a nossa lição da humildade. Então, a Vera vai fazer a lição para nós, a Thelma vai estar lendo a nossa lição no lugar da Gislane. Pedimos a Jesus misericordioso que proteja, que ampare a Gislane, que ela resolva tudo bem na vida dela e do nenenzinho dela. Nós também pedimos ao Espírito Santo de Deus que venha estar conosco neste momento e receber as nossas orações e pedir a Ele que desça como fogo. Ele vem como Ele vem em Pentecostes e enche de novo de vida, de amor, de esperança, para que nós possamos trilhar o caminho que Ele designou para nós seguirmos. Pedimos a Ele que desça sobre a Vera, sobre a Thelma, sobre as meninas que vão fazer a nossa partilha, que é a Vânia, o Claudinei, o Frei Marcelo, que eu nem sei se ele entrou, mas que o Espírito Santo desça todos nesse momento, na graça de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Vou trocar um pouquinho. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém.
Rezemos a nossa Mãezinha Santíssima, que ela é o exemplo de todas as virtudes que nós vamos estar aprendendo nessa semana, né, na semana seguinte, até a lição 47. Nós vamos falar de cada virtude que Deus nos pede. E Maria Santíssima, ela é o exemplo pleno de todas essas virtudes. É com boa você. Noite. Sim, boa noite a todos. Então, a Fifi já rezou bastante, já pediu a luz do Espírito Santo, e vamos, então, em frente com a nossa palestra de hoje, que é sobre humildade. Eu sou a Vera Maria, moro na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e me sinto muito lisonjada em poder participar dessa formação. Bom, vamos lá. Em primeiro, precisamos discernir o que é humildade no dicionário e na Bíblia. No dicionário, humildade, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Modéstia... Pera, a Thelma vai ler. Não, mas isso é a minha introdução. Então, desculpe-me, tá certo. Desculpe-me. Tá? Antes de ela começar a ler, eu vou fazer essa introdução, porque é muito importante. Sim, tá? Fica à vontade. Fica à vontade. Então, a humildade é atribuído a uma pessoa quando ela não possui aparência de vaidade, reflete sentimentos de deferência ou submissão. Biblicamente, a humildade é estar na verdade. No dicionário, humilhação, tá? Ação ou efeito de humilhar-se, submissão, abatimento, vergonha, rebaixamento. Os sintomas: baixa estima, angústia, tristeza, depressão, irritabilidade emocional, pânico e raiva. Na Bíblia, significa ato de submissão. E por isso relacionado com alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Vocês veem a diferença do dicionário para a Bíblia. A servidão é o estado ou condição de servo, serventia, escravidão, de dependência de uma pessoa inteiramente submetida a outra. Inicialmente, não tem como iniciar esse tema sem falar de Nossa Senhora. Ela soma todas as virtudes numa só, por amor a seu filho e ao plano de salvação da humanidade. O amor a fez humilde serva, não questionando sua missão de mãe do Salvador do mundo, mas aceitando o convite de Deus para tal missão. Hoje ainda citada por alguns como corredentora da humanidade, junto a seu filho Jesus. Quando o anjo apareceu, simplesmente colocou sua simplicidade, não conhecendo nada do que haveria de enfrentar, mas submissa à vontade do seu Senhor, aceitou por amor tudo que Deus havia preparado em seu plano de salvação. Ela é simples e nos ensina a buscar a espiritualidade do amor a Jesus através do perdão, harmonia familiar, felicidade pessoal, alegria regada pelos ensinamentos dos céus, para formarmos a união perfeita com Deus. A chave é a abertura do nosso coração, através da oração e Eucaristia, eliminando o nosso julgamento para enxergarmos nosso irmão com os olhos de Jesus misericordioso. Pode começar a ler, Thelma. Boa noite a todos. Então vamos na Sagrada Escritura. Em Eclesiástico: meu filho, aprecia-te com humildade, aprecia-te segundo o teu valor. Em Romanos: não vos estimeis mais do que convém estimar-se, mas estimai-vos de modo a terdes de vós uma estima justa. Não aspireis às coisas altas demais. Pelo contrário, deixai-vos atrair pelas humildes. Não tenhais um conceito elevado demais de vós mesmos. Em 1 Coríntios: que tens que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não tivesses recebido? Em Provérbios: vem soberba, virá ignomínia. Nos humildes está a sabedoria. Uma pausa.
Essas leituras todas nos levam a meditar sobre quanto maior nossa situação de paixões humanas que nos afastam de Deus, mais devemos nos humilhar. Significa que mesmo tendo conhecimento e entendimento de vários assuntos da vida, não podemos nos vangloriar diante de nós mesmos para que nosso gesto não humilhe nosso irmão. E é necessário nos despojarmos do nosso eu para seguir fielmente o Cristo, pois seus ensinamentos são a base para uma estrutura de fé sólida nesses tempos confusos e difíceis. Somos pequenas criaturas e nunca alcançaremos a grandiosidade do Criador. Assim procedendo, seremos no tempo oportuno aos olhos de Deus, confiando nossas inquietudes a Jesus, reconhecidos pelo nosso esforço diário através da perseverança de segui-lo. Não buscar aquilo que não compreendemos e aquilo que nós queremos ou convém, pois na maioria das vezes o simples tem maior alcance e entendimento, mesmo sem estudo do que os sábios. Aqui vale lembrar a frase do próprio Jesus: sede como crianças para herdar o reino dos céus. Pode seguir, Thelma. Em Eclesiástico, ainda na Sagrada Escritura, né? Em Eclesiástico, vamos ver. Quanto maior, mais deves te humilhar, e obterás graça diante do Senhor. Porque grande é o poder do Senhor, que pelos humildes é glorificado. Não procures o que te é muito difícil, nem investigues o que excede tuas forças. Reflete o que te foi prescrito, de coisas misteriosas não te ocupes. Em 1 Pedro, vamos ver. Revesti-vos todos de humildade, no trato mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá aos humildes a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Confia-lhe toda a vossa inquietude, porque ele tem cuidado de vós. Em Filipenses, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pausa. Então, essas citações, a gente deve cuidar das nossas ações no outro, como em nós mesmos, imitando o sentimento do Cristo, que humilhou-se realmente na condição humana, sendo divino, mas submetendo-se à vontade do Pai, esvaziando-se a si mesmo como servo, até a morte na cruz, repetindo, né, a leitura, para que fosse concluído o plano pela salvação da humanidade. E aí, o nosso questionamento: qual o nosso agir diante do nosso comportamento ao outro? Pode seguir. Na Sagrada Escritura, ainda agora em Mateus. Felizes os mansos e humildes, porque herdarão a terra da promessa. Vamos para o catecismo? Vamos para o catecismo. O catecismo 525. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, no seio de uma família pobre. As primeiras testemunhas deste acontecimento são simples pastores, e é nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. No 472, esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Como tal, este não podia ser por si mesmo ilimitado. Exercia-se nas condições históricas da sua existência, no espaço e no tempo. Foi por isso que o Filho de Deus, fazendo-se homem, pôde aceitar, crescer em sabedoria, estatura e graça.
E também teve de se informar sobre o que, na condição humana, deve aprender-se de modo experimental. Isso correspondia à realidade do seu abatimento voluntário na condição de servo. Continuo? Continua. No Catecismo, ainda no número 725. O Espírito Santo preparou... 722. 722, desculpa. Tudo bem. O Espírito Santo preparou Maria pela sua graça. Convinha que fosse cheia de graça, a mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Ela foi por pura graça, concebida sem pecado, como a mais humilde das criaturas, a mais capaz de acolher o dom inefável do Onipotente. E a justo título que o anjo Gabriel a saúda como filha de Sião. Ave, alegra-te. É a ação de graças de todo o povo de Deus e, portanto, da Igreja, que ela faz subir até ao Pai no Espírito Santo com o seu cântico, quando já portadora em si do Filho Eterno. O número 724. Em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz o Filho de Deus. A sua virgindade torna-se fecundidade única, pelo poder do Espírito e da fé. Continuo? Não, agora eu vou fazer uma colocação. Ok. Então, no Catecismo, somando todas as citações... Alô? Somando todas as citações, o 525, o 472, o 722, o 724, né? Eu sugiro que diariamente todos nós rezemos a oração do Magnífica, porque ele abrange todas as virtudes de Maria e nos leva, através da oração, à busca do aprendizado. Interpretando o versículo 56 do Magnífica, onde diz que Maria ficou 3 meses, depois voltou para casa, concluo que até hoje Maria, Nossa Senhora, está conosco, através da oração do Rosário, onde meditamos a vida de Jesus. Temos a graça de nos aperfeiçoar humanamente nos ensinamentos que são citados em toda a palavra da Bíblia. Onde há virtudes, há fé. Onde há vícios, há escuridão. Na prática, precisamos discernir onde nos encaixamos. Que o Espírito Santo possa nos iluminar sempre para que as nossas virtudes sejam regadas com a fortaleza da fé. Segue? Sim. Agora vamos para o Diário de Santa Faustina. No diário, o capítulo 56. Os sofrimentos e as contrariedades no começo da vida religiosa me assustavam e me tiravam a coragem. Era por isso que rezava sem cessar, para que nosso Senhor me fortalecesse e me desse a força do seu Santo Espírito, a fim de que eu pudesse cumprir em tudo a sua santa vontade. Porque desde o início conhecia e reconheço a minha fraqueza. Sei bem o que sou por mim mesma. Por isso, Jesus desvendou aos olhos da minha alma todo o abismo da miséria que eu sou. E por isso, compreendo bem que tudo o que há de bom na minha alma é unicamente a sua santa graça. Esse reconhecimento da minha miséria me permite ao mesmo tempo conhecer o abismo da vossa misericórdia. Na minha vida interior, olho com um dos olhos para o abismo da minha miséria e maldade, e com o outro para o abismo da vossa misericórdia, ó Deus. Pausa. No diário, então, Santa Faustina, ela nos ensina a disciplina da vigilância e exercício diário. Olhar com um dos olhos a miséria e com o outro a misericórdia de Deus.
Para ela, não bastava só sofrer as humilhações diárias, mas buscava se expor para oferecer a Deus em favor das almas, como ela mesma coloca em várias citações do seu diário. Buscava interiormente se sujeitar à humilhação pessoal para combater o orgulho nato em todos nós através do pecado. E o próprio Jesus a conduzia a vivenciar essas experiências dolorosas para testar a sua humildade. Cada vez que se sentia mais miserável ao reconhecer suas faltas e ver que por si só não era capaz, a não ser pela graça de Deus. Entendia que, por ser muito difícil, era o melhor que oferecia para consolar as ofensas feitas a Deus. E recordando as lições anteriores, Jesus nos fala que pecados pequenos ou grandes são iguais a seus olhos, pois caracteriza a ofensa a ele. Quanto mais permanece dentro de nós, mais deixamos adoecer nosso espírito, podendo nos levar à morte eterna. Por isso, devemos pedir perdão a Deus, através do sacramento da confissão, para ser eliminado pela misericórdia de Deus nossos pecados. E a humildade tem um papel fundamental. O orgulho nos faz cegos e limita todo o crescimento espiritual para desenvolver a humildade, abrindo portas para os vícios e não para as virtudes. Aceitar o arrependimento sincero do coração é atravessarmos a ponte do orgulho em nós, buscando vivenciar as virtudes, imitando Maria e Jesus para nossa santificação. Mesmo, às vezes, precisando de ajuda emocional para diferenciar a fé baseada nos ensinamentos do Cristo e nossas ideias próprias. Quando insistimos no comportamento como pensamento de fé que nos leva a nos humilhar, sem discernimento, poderemos estar confundindo fé perseverante de humildade, que seria seguir com o amor ensinamentos de Cristo, com a fé do sofrimento, achar que só o sofrimento vai me salvar, e interesse pessoal, que seria a autorrealização. Estamos vivendo uma era. Tem mais uma leitura ou não? Beleza? Tem. Tá, então tem mais um trecho do diário. Tá, Pode então, ler? Pode ler, então tá. Diário 1165. Deves saber, minha filha, que se buscares a perfeição, santificarás muitas almas, e se não procurares a santidade, por isso mesmo muitas almas permanecerão imperfeitas. Deves saber que a perfeição delas dependerá da tua perfeição, e a maior parte da responsabilidade por elas recairá sobre ti. Daí já vem a partilha. Tá, só um pouquinho que eu vou fazer mais uma conclusão. Sim. Estamos vivendo, então, uma era de troca de Deus por autorrealização, reconhecimento, vanglórias, onde nos gloriamos a nós mesmos pelas conquistas, negando a divindade de Deus. Somos donos de saber tudo. Nesse exemplo se encaixa nossa pequenez, o que lá no início, em Eclesiástico, é citado: não procures o que te é muito difícil. No caso, não inculcar se não compreendemos os vícios do poder do dinheiro, que os homens trocam pelo amor de Deus e gerar indignação. Depois, nem investigues o que excede tuas forças. Ficar questionando por que acontece comigo. Depois, reflete o que te foi prescrito. Aceitar a situação e entregar a solução para Deus. De coisas misteriosas não te ocupes. Ficar martirizando o coração com a humilhação, mas sim deixar que Deus haja. Então, quando conseguimos falar na intimidade do Cristo as nossas conquistas e não enaltecermos aos olhos dos outros, mas permanecer na graça em nossa alma, a alegria de ter feito a vontade de Deus, sentir sua presença diária através da Eucaristia, seremos educados a sermos humildes, quando aceitarmos que Deus, por amor, nos molda, nos prova,
nos dá limite para chegarmos à santidade. Jesus dá uma ordem para nós, que devemos buscar a perfeição, para que outras almas possam se aproximar de sua misericórdia. Compromisso sério que devemos procurar atender Jesus. Mas como fazer isso com as pessoas que passam fome? Como falar de perfeição, chegarmos à perfeição quando as pessoas passam fome, desemprego, frio? É muito difícil. Nunca chegaremos à perfeição de Deus, nunca. Ele é muito perfeito, pois ele é o Salvador que vai conduzir a alma humilde à escalada da santidade. Mas em todas essas coisas e fatos, não estão acima do Espírito de Deus. Maria é nossa mestra na educação, repleta do Espírito Santo, com todo o amor de mãe, a acolher cada filho em seu manto protetor e ensinar a humildade. Amém. Amém. Agora nós vamos para a partilha. A primeira, por que a humildade é a virtude fundamental entre as virtudes morais? A segunda, em que consiste a verdadeira humildade? E a terceira, de quem devemos aprender a verdadeira humildade? A responder a primeira para nós é a Vânia, né, Vânia? Tudo bem, querida? Sou eu que vou fazer a primeira partilha. Fica à vontade. Então, gente, não é possível a gente deter no estudo de grande número de aspectos sobre os quais a humildade aparece no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A ideia predominante está ligada à profissão de fé em Deus, que somos sempre estamos nas intervenções na história dos homens, que derrubam os soberbos, enquanto escolhe e redime os humildes e que os humilhados também são acolhidos. É a ideia que aparece no Cântico da Mãe de Jesus, no Magnífica. O Senhor pôs os olhos na humildade de sua serva, mostrou a força de seu braço, dispersou o que tem, os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Ser humilde de coração é a ocasião que nós temos de praticar a humildade como um belo sacrifício. É considerá-lo um ato que lhe rende muita glória. É ainda aceitar o estado e os deveres de uma posição em meio às graças extraordinárias. Quem ama Jesus deve se assemelhar a ele, amar o que ele ama, o que ele pratica e o que ele prefere. Acima de tudo, a humildade. Torna-se moral todo aquele que não se coloca com toda a simplicidade no Espírito de nosso Senhor, vê-lo, consultá-lo, agir sob a sua influência divina, em sociedade, em amor, recolher-se em divina humildade de coração, de cuidar daqueles que são colocados à nossa frente, porque do coração de Jesus
jorrou sangue e água para a nossa salvação. Oferecer todos os atos a Jesus, humilhado por amor no Santíssimo Sacramento, ao ponto de preferir esse estado de obscuro a toda a glória, que a alma examine e não se deixe conduzir em seu modo de agir, e que repita sempre: Jesus, manso e humilde de coração, que está em Mateus 11, 28. Fazei nosso coração semelhante ao vosso. Em um acampamento na Canção Nova, o Monsenhor Jonas Habib nos ensinou a aumentar essa oração. E ele disse que a gente deveria falar assim: Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso, fazei-nos viver o amor e a reconciliação. Vamos repetir? Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso, fazei-nos viver o amor e a reconciliação. Essa foi a minha partilha. Muito obrigada, Vânia. Deus te abençoe, viu? Você falou que foi uma grande, sim, foi uma grande missão que eu te dei, porque é maravilhoso nós falarmos sobre a humildade, né? E o quanto ela deve fazer parte da nossa vida, o quanto nós devemos buscar, porque, como você viu, que você falou, ela é a virtude fundamental. Não dá para você pensar em querer alcançar as outras virtudes se você não tiver a humildade de saber que todas elas que você alcançar, elas serão dadas por Jesus, porque nada vem de você, a não ser receber de Jesus. E aí, em quem consiste a verdadeira... Fala, querida. Com certeza, com certeza. Se nós não tivermos um olhar para a misericórdia, para o coração de Jesus, de onde jorrou sangue e água por nós, eu acho que a gente nunca vai ser humilde, porque ele demonstrou com seu sangue a humildade dele. Ele nasceu numa manjedoura, todas essas coisas a Vera falou, né? E se nós não mirarmos em Jesus, nós nunca vamos conseguir sermos humildes. Amém. Amém. A segunda está colocada por Frei Marcelo, mas eu não sei se ele conseguiu entrar. Ele entrou, Ivo? Parece que não, Fifi. Deixa eu dar uma olhada aqui. É que seria a primeira vez que ele iria participar. Não sei se ele não conseguiu entrar. Se ele não entendeu. Mas tudo bem. Tudo bem. Alguém quer fazer a respeito essa segunda, falar a respeito? Pode falar, fica à vontade. Padre Marcos entrou agora. Padre Marcos entrou agora? É. Porque ele não vai estar por dentro do que nós estamos falando, mas tudo bem. Em que consiste a verdadeira humildade? Alguém quer colocar? A Vera já colocou bem, né? E que maravilha termos aí o pessoal do Rio Grande do Sul, a Vânia lá de Vitória, a Thelma de Londrina, a coordenação de Presidente Prudente. Olha que coisa maravilhosa, né? Já é a ação de Deus aí, com certeza, no meio de nós. Com certeza, essa verdadeira humildade, e aqui é uma pergunta que precisa abrir a nossa mente e o nosso coração, né? Porque muitas vezes a palavra humildade nos remete a poucas condições financeiras ou poucas condições de vida,
E, na verdade, essa verdadeira humildade é a humildade da alma e do coração. É se verdadeiramente se colocar humilde diante do próximo e diante de Deus. Eu não vejo outra forma, né, de se relacionar com Deus. Uma relação pura, verdadeira com Deus só pode nascer da humildade. Não tem outra forma de iniciar essa relação com Deus e, consequentemente, isso vai resplandecer na relação para com o próximo. Porque nós precisamos, diante de Deus, entender que Deus, Deus é o Criador, Deus é 3 vezes santo e Deus é o perfeito dos perfeitos, como diz os profetas. E nós somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Então, se nós não tivermos essa humildade, nós não vamos, de fato, estabelecer uma relação sincera e verdadeira com Deus. Então, essa verdadeira humildade, primeiro, é reconhecer Deus como Deus e nós como criaturas e totalmente dependente de Deus. Segundo, a exemplo de Maria, entender o projeto de Deus para a nossa vida e colocar em prática, e aí entra nessa prática, a relação com os irmãos. Nós temos que entender que nós nascemos com uma vocação natural, que é a vocação de ser santo. Lá no Diário de Santa Faustina, né, Jesus vai dizer para ela, olha, buscai a perfeição a todo custo, porque se você não buscar a perfeição, outras almas também não alcançarão a perfeição, porque você não vai encontrá-la. Essa perfeição está em Deus. Se nós olharmos à nossa volta, tudo é imperfeito. Tudo que está à nossa volta é imperfeito. Tudo que está nesse mundo é incompleto, inclusive nós, né? Eu costumo dizer assim, dar alguns exemplos. A gente fala a Terra é redonda, mas ela não é redonda. Ela é achatada, na verdade, né? E se nós olharmos em tudo à nossa volta, nada é perfeito. Aos nossos olhos pode até parecer, mas quando a gente se aprofunda, a gente percebe que não é essa perfeição. E nós mesmos somos inconstantes, incompletos e imperfeitos. Mas por que isso? Porque a perfeição está em Deus e nós devemos buscar essa perfeição. Quando nós falamos de buscar a santidade, de ser santo, é buscar a perfeição que está em Deus. A igreja nos dá um caminho para essa santidade, que são os sacramentos, e a gente falou sobre a Eucaristia, sobre a penitência, né? E agora nós estamos iniciando um outro auxílio muito forte para esse caminhar de santidade, que é as virtudes. Meu irmão, minha irmã, todos nós somos conclamados, convocados a trabalhar as virtudes em nós. Então, muitas vezes a gente fala, é bonito, mas trabalhar cada uma das virtudes que nós vamos ver aqui em nós é muito difícil, mas nós precisamos. E aí eu entro na terceira pergunta, né? Com quem devemos aprender essa verdadeira humildade? Vai citar ali Mateus 11, 29, que vai falar que Jesus está dizendo, tome para si o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu coração, seja como o meu coração, manso e humilde. E eu ia até citar a oração que a Vânia já rezou com a gente, né? Jesus, manso e humilde de coração, faça do nosso coração semelhante ao vosso. A gente acha bonita a oração, a gente reza no terço mariano, a gente reza essa oração na missa, mas de fato, será que nós estamos trabalhando para que o nosso coração seja manso e humilde, assim como Jesus? E aí a gente se lembra lá da instituição da Eucaristia, né? Na despedida de Jesus, onde ele celebra a missa, e o que ele faz, né? Ele vai dizer para todos e diz para nós nessa noite, eu verdadeiramente sou o Rei e Senhor, eu verdadeiramente sou o Filho de Deus. E se eu que sou Rei e Senhor lavo os pés de vocês, vocês também têm que fazer o mesmo. Então, o nosso foco, o nosso olhar deve estar fixo em Jesus, mas não só um olhar de enxergar a Jesus, mas reconhecer esse coração manso e humilde de Jesus e trabalhar nas virtudes. O mais importante, meu irmão, minha irmã, do que nós vamos ouvir nesses encontros sobre virtudes, é entender que eu
você tem que buscar essas virtudes. As virtudes também são caminhos de santidade. E como a Vera colocou, a Fifi, elas são baseadas, né, na vida de Maria, e assim como Maria, nós não devemos dizer sim a Deus. Nós devemos dizer como Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, conforme a tua vontade. Amém? Amém. Amém. Amém, né? Depois Ney, né? Ney, é por isso que o Monsenhor Jonas falou em acrescentar, para que a gente vivesse o amor e a reconciliação, porque vivendo o amor e se reconciliando, a gente poderia se aproximar mais daquilo que Jesus quer da gente. Amém. Olha quem está conosco aqui. Boa noite, Padre Marcos, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre a humildade, né? Boa noite. Boa noite. Fizemos as nossas partilhas, e é muito importante ter o senhor conosco, que nos orienta sobre como devemos ser humildes, né? Bom, eu tenho que aprender, sabe, o padre, em geral, o clero, tem mais dificuldade com esta virtude, então eu quero aprender com os leigos, viu? Vou ficar quieto. Para concluir? Para concluir, já? Vocês já caminharam tanto? Eu atrasei porque estive na missa aqui e ali, tivemos, tá? Amanhã temos Corpus Christi, né? Sim. Vamos aprender a humildade com o próprio Jesus, que se fez tão humilde, né? Pão da nossa vida. E se virtude, vendo virtudes, força, coopera, né? Força, né? É força, energia. Então, vem para nós esta força divina, para temperar nosso egoísmo, nosso orgulho, né? Humildade, colocar-se na posição da criatura. Alguém me disse que humildade alguém é humilde quando tem mais possível, autêntica, real, digamos, percepção de si mesmo. Quando percebe quem que tem em si talentos, mas também tem seus defeitos, e então, nesse sentido, é humilde, quando se aproxima cada vez mais perto da verdade sobre si mesmo, né? Porque muitas vezes nós não nos conhecemos, não sabemos quem somos. Então, se a gente realmente consegue isso, aí vai ser bastante humilde, né? Para fazer o bem e perseverar não vai depender dos elogios, nem vai se desmontar se alguém vai o criticar, às vezes até injustamente, né? Vai ficar na sua, porque sabe que né? Não é 100, mas também não é 0, né? Então, né, fique na... Tá, então, é isso aí, queridos. Parabéns por esta iniciativa da Fifi. Estou com vocês, rezando por vocês e desejando bom Corpus Christi. Amanhã vamos manifestar publicamente nossa fé em Jesus. Santa Hóstia. Amém. Posso concluir com uma oração? Tudo bem, você pode ficar sossegada, pode à vontade. Eu só queria colocar assim, que o padre Marcos tocou num assunto que eu queria salientar ali, essa parte, que eu diria, a pessoa tem que saber o seu valor. Ela tem que saber o que ela é, o que ela não é. Porque, às vezes, a pessoa também, ela se rebaixa do valor que ela tem.
que foi que o padre Marcos colocou. Então, aqui Jesus pede para nós fazermos uma colocação justa do que nós somos. E a partir do momento que a gente tenta fazer essa colocação justa, a gente vai acabar refletindo sobre a humildade e fazer, assim, ser mais fácil ser humilde, sem ter que se anular, né? O fato dela ser humilde não quer dizer que ela tenha que se anular, mas sim se colocar como nós, principalmente a serviço do outro. Aí você já está mostrando que você tem a sua humildade, e ela tem que ser cultivada, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, ela até se dá um valor menor, ela se menospreza, ela não se autoavalia, e aí ela acaba deixando a desejar, sendo que ela teria muita coisa para oferecer, e tem medo, né, e querendo impor uma humildade que ela já tem, Fica à vontade, Vera, por favor. Bom, então eu vou concluir a apresentação com uma oração à Nossa Senhora, que é a mãe de todas as virtudes, né? Então, eu diria assim: Mãe, falta muito para chegarmos aos teus pés, com a vontade do Pai. Caminhamos só muitas vezes, pois nossas famílias custam abrir os olhos para nos entender e acolher essa caminhada. Mãe, toca com o teu manto de Nazaré nossas famílias, que elas enxerguem e reflitam sobre o destino que estão dando às suas vidas, e revelem em seus corações a vontade de crescer, de amar e ser educadas à tua semelhança, onde vivestes o simples, conhecestes a sabedoria e ensinastes o amor. As graças recebidas por vossa intercessão sejam os fios que nos ligam à luz celeste, para completar o que é e nunca deixará de ser o verdadeiro sentido de viver, que é Jesus. Amém. Amém. Só queria colocar que o Frei Marcelo, ele entrou em contato, que deu pane lá, ele não conseguiu entrar, não conseguiu voltar. Por isso que ele não pôde estar participando. Pediu desculpas, eu agradeci, falei para ele que tudo bem, que a gente vai estar outras vezes juntos também. Padre Marcos, o senhor nos dá a bênção em nome de Jesus. Muito bem, muito obrigado. E quantos tivemos participantes? Acho que é mais que 30, né? Acho que é uma 40, né, que estava. Aí o pessoal já vai saindo de novo. Muito bem. Então, peçamos que Maria, serva humilíssima do Senhor, nos ensine esta virtude muito difícil nos tempos de hoje, para que possamos melhorar nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos, né, e também consigo mesmo, né, inclusive aceitar a si mesmo, tal como somos. E assim, até me lembrei agora, tenho uma oração, Nossa Senhora me recebe tal como sou e me faça como você gostaria que eu fosse, ou como Jesus quisesse que eu fosse, né? Me aceite tal como sou, mas vai me moldando, vai me esculpindo na criatura que Deus quer que eu seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Mãe da Misericórdia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado a todos, uma boa noite, e que Deus abençoe abundantemente toda a caminhada de todos vocês. Obrigada, Vera, eu que agradeço, viu? Agradeço a sua apresentação, a Thelma, que leu para nós, as meninas que rezaram o terço, né? A Vânia, que deu a nossa partilha, o Claudinei, o Ivo, que nos coordena assim tão bravamente toda semana, que Deus abençoe muito a ele e abençoe a todos nós. Muito obrigada, Nina, Rosa, Socorro, a Ruth, a Nilce, a todos que rezaram o terço conosco, né? A Maria Burato. Deus abençoe a